A primeira coisa, pergunta para ver se está escutando o áudio, que daí a gente já... Olá, boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal! Como estamos hoje? Espero que vocês tenham descansado, né? Boa noite, Maria, Thiago, aqui, Ana também, da Panic Lobster, com vocês mais uma vez. Deixa um salve aí, boa noite, galera, todo mundo online, para esse último webinar técnico que a gente vai ter, que é justamente sobre pitch, que é o principal, não é mesmo, Maria? Ana, é pitch, 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 pitch. É isso aí. E que bom que estão vocês com a gente, porque ninguém melhor que vocês dois para realmente nos mostrar o que é um pitch, qual é o seu propósito do pitch, que dicas a gente precisa, como começar, como finalizar, como trabalhar com a ansiedade, com os nervos. Então, acho que estamos em excelentes mãos, Ana e Thiago. Super legal. A gente, pessoal, vai explicar um pouquinho para vocês sobre a Panic Lobster. A Panic Lobster nasceu com essa proposta, então, Panic Lobster é lagosta em pânico, porque as pessoas têm pânico de falar em público, e lobster porque elas ficam vermelhas parecendo uma lagosta. Então, a nossa ideia ela veio justamente desse nome, desse conceito. Tem também, né, a parte nerds do branding, que ela é inspirada na lagosta mantis, que tem um dos olhos mais avançados do reino animal. Então, quem já viu nossa logomarca vai entender que é uma lagostinha. Acho que eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa é a nossa logomarca da nossa startup. E aí, pitch, a gente começou com isso, né, no nosso negócio, com a nossa startup, e a gente vai contar um pouquinho dessa história e compartilhar com vocês, e já passar quais serão os desafios que vocês vão ter que entregar para amanhã, para a gente fechar com chave de ouro toda essa maratona que vocês enfrentaram. Beleza? Então, só recadinhos rápidos. Hack pelo Futuro é uma iniciativa do governo do Paraná, a CESPRO, com patrocínio da SET, Celepar, Agrodigital, Fomento Paraná e parceria da Panic Lobster. Beleza? Então, vão mandando as perguntas de vocês, caso vocês tenham dúvidas. Conforme o Thiago for explicando, a gente for falando, vocês já vão escrevendo, que a gente marca as perguntas para responder tudo no final. Beleza? Thiago, contigo. Só estava fechando meu WhatsApp aqui. É isso aí, inclusive o Marcos Mendes falou aqui, eu quase não participei por ter que gravar 1 minuto de áudio. Inclusive, Marcos, a gente usa isso como método de criar algum tipo de fricção para a gente poder filtrar melhor as pessoas. E a gente viu, inclusive, que só o fato de colocar o áudio, ele cria uma barreira de entrada, às vezes, na inscrição, que favorece a entrada de profissionais mais qualificados. Isso em vários hackathons a gente fez, e foi um ponto positivo que a gente tem aplicado para outras áreas, como a de recrutamento, que é a parte da plataforma que vocês usaram para fazer a parte de inscrição, só como texto só como... achei curioso o teu comentário, isso foi uma coisa bacana de ver, na verdade. Galera, boa noite. Eu tô cansado, eu imagino que vocês estão cansados. E é isso aí, estamos chegando no final. Já passamos por muita coisa junto, a gente já é amigo, já é íntimo, já estamos tudo de um dentro da casa do outro. A gente está tentando bolar um jeito, até depois ajudem a gente a pensar em como bolar uma festa. Eu, Maria e Ana e o resto do time aí da PEN, que a gente tá pensando em um jeito de fazer uma festa virtual aí, da gente pegar, tomar uma cervejinha junto, quem pode tomar cerveja, quem não pode toma uma Coca-Cola, toma uma água, toma um Nescau, seja lá o que for, vamos dar um jeito de celebrar essa loucura que a gente viu junto, porque foi um prazer gigantesco estar com vocês nessa, e vamos que vamos, tá? Então, antes da gente... aliás, antes de qualquer coisa, vamos falar um pouco sobre pitch. Se eu conseguisse bater minha cabeça na mesa aqui com o fone, eu ia fazer isso, cara, para chamar a atenção de vocês, e eu não sei como deixar isso mais claro, tá? Mas uma das fases, e talvez uma das coisas mais importantes de uma startup e ou de um projeto early stage, estágio inicial ou estágio de ideia,
é ter um bom pitch, tá? E a gente vai discutir sobre isso, a gente vai falar o que é um pitch, a gente vai trazer alguns modelos de como construir um pitch, inclusive a gente vai mostrar uma estrutura que pode ser usada, inclusive, que vocês podem usar como sugestão para gravar o pitch de vocês na entrega do projeto final, que vai acontecer, acho que amanhã e sábado, tá? Oi? Só tá. Só amanhã. Segunda Ana. E... Tem fotos, não vai adiantar mandar foto, não. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela e a gente já começa, beleza? Então, compartilhei minha tela aqui. Maria, Ana, vem minha tela? Sim. Tá? Então, vamos falar o que é um pitch, para começar. Pitch é uma palavra em inglês, tá? É pitch, que nada mais é que discurso de venda, tá? Então, a melhor forma de traduzir, eu vou apertar o hide aqui, ele vai voltar lá para a tela, eu clico aqui de volta, beleza? O pitch nada mais é do que um discurso de venda. Tradução direta de pitch, na minha opinião, é discurso de venda. Inclusive, no começo se usava a palavra sales na frente, sales pitch, tá? Sales é venda. Então, para quem, a melhor forma de conseguir ilustrar isso, pitch é um discurso de venda. E eu trago mais uma vez, achei legal que a galera compartilhou ontem em várias redes sociais, aí o Jim Keller, esse comentário, né, que é difícil ser simples e a maioria das pessoas não sabe pensar simples o suficiente. O pitch, ele é o suprassumo da simplicidade, tá? A melhor forma de você construir o pitch é sendo o mais simples possível. Você tornar a tua ideia extremamente fácil de replicar, extremamente fácil de entender da forma mais simples possível, tá? Então, a estratégia geral de como você montar um bom pitch basicamente é essa, é você tentar transformar a tua ideia e deixar ela compreensível da forma mais simples possível, tá? Então, trago e bato muito nessa tecla e trago uma reflexão também. Tem um termo que se usa em startup, que é o pitch de elevador, tá? Pitch de elevador, elevator pitch, também no inglês. E ele tem uma função muito característica. Assim, normalmente, quando você vai em evento de startup, né? Acho que agora as coisas estão ficando um pouco mais claras, mas quando você ia para evento de startup aqui no Brasil e tinha competição de pitch, o pitch era muito visto como esse lance de competição em evento, que, né, o fundador ou alguém sobe no palco, o cara dá um show e quem ganha mais palma ganha o dia. E não é... O pitch ele não tem essa função. O pitch ele é uma ferramenta muito importante na vida de um projeto, na vida de uma startup. O objetivo dele não é você subir no palco e você ganhar palma, tá? Inclusive, o termo de elevator pitch, o elevator pitch, ele é um discurso que você constrói extremamente curto sobre o teu negócio, sobre a tua solução, sobre o teu projeto, para que ele seja extremamente compreensível dentro de um elevador, tá? Então, no tempo ali, que a hora que você entra e você conhece alguém no elevador, hoje, normalmente, você não consegue mais andar com as pessoas dentro do elevador, né? Porque dependendo do condomínio que você mora, inclusive, só permite estar uma pessoa por vez dentro do elevador. Mas antes do corona, você podia. E você podia explicar E a ideia do elevator pitch é você conseguir explicar o teu negócio dentro do elevador para uma outra pessoa. Tá? E eu vou contar uma história nossa lá de São Francisco, que eu, a Ana e o nosso time viveu por lá. Eu vou até voltar aqui, vou tirar minha apresentação um momento, que foi bem curioso. Lá em São Francisco, onde tem muito essa cultura de startup, imaginem que a indústria e o mercado de São Francisco, ele é movimentado por startups, tá? Assim como o Brasil, por exemplo, um dos principais produtos do Paraná é soja, entre outros, mas soja, o Brasil é um dos maiores produtores de soja aliás, o Paraná é um dos maiores produtores de soja do Brasil, inclusive um dos maiores do mundo. A indústria de São Francisco funciona muito baseada em startup, tá? E isso tem uma coisa muito... E isso transforma a cidade tem algumas culturas características, assim. Então, é extremamente aceitável lá você meio que esbarrar nas pessoas na rua, não literalmente, claro, mas
você parou no sinaleiro para esperar o sinaleiro abrir para você cruzar, você olha para a pessoa do lado e você começa a puxar papo com ela e você dá o pitch da tua startup, tá? Daí você cruza a rua, você conhece outra pessoa e você dá o pitch da tua startup. Você cruza essa aqui, entra numa fila, dá o pitch da tua startup. Vai pagar a conta no restaurante, você dá o pitch na fila da tua startup. Entra no elevador, dá o pitch da tua startup. Você vai pro bar, você dá o pitch da tua startup. Então você faz isso com muita frequência, tá? E quando você tem um bom pitch, você consegue explicar a tua ideia nesse momento. E o teu objetivo, quando você está fazendo isso, é tentar... É igual match no Tinder, tá? Você está tentando dar match no Tinder e procurar alguém que pode te ajudar, que pode ajudar o teu negócio a dar certo de alguma forma. Alguém que se interesse pelo teu negócio. Por quê? Porque é barato da pitch. Da pitch não custa nada. Então, se você para no sinaleiro, você olha para o lado e dá o pitch para a pessoa ali, dependendo do caso, você encontra uma pessoa. Importante. Inclusive, com essa estratégia, a gente encontrou várias pessoas interessantes e em um momento, uma vez, estava eu, Ana, o VH, que é um grande amigo nosso hoje em dia, que trabalhou junto com a gente, e uma outra pessoa que estava trabalhando com a gente na Panic Lobster. A gente estava procurando um bar, era final do dia, a gente estava procurando um bar para comemorar, eu acho que a gente tinha feito a nossa primeira venda, e daí ele estava esperando para atravessar a rua e parou um cara do nosso lado e eu puxei papo com ele. Não sei o que, comecei a dar meu pitch. E daí, nessa de começar a dar o meu pitch, eu descobri que o cara era um investidor, que investia em startup. E ali a gente puxou, trocou cartão, tal, se conheceu e foi super boa a conversa. Ele acabou não investindo na Panic Lobster, mas a gente chegou a ter reuniões após disso, ele chegou a demonstrar interesse no nosso negócio. Então, isso é extremamente... É uma ferramenta. O pitch ele tem que ser encarado como uma ferramenta e a gente vai apresentar alguns passos de como construir o pitch, qual que é o papel dele na vida de vocês e por que a gente vai usar, inclusive, o pitch como método de avaliação do projeto de vocês para a banca final, beleza? Então, voltando aqui para a apresentação. Só um detalhe, Thiago, é importante isso que o Thiago falou para vocês entenderem o quanto isso acontece de forma natural, que o teu pitch, na verdade, ele tem que ser simples, claro e direto. Então, o desafio do pitch que a gente vai falar vai ser justamente isso, como é que você... o que você vai falar, né? Você não precisa vomitar tudo, normalmente as pessoas querem te falar o projeto inteiro, mas não é isso. A ideia do pitch, principalmente esse pitch rápido, é justamente você falar o que é essencial para a pessoa entender o teu projeto. Então, isso que é um desafio. Boa. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso pitch deck. Para o nosso pitch deck, não, para a nossa apresentação. Compartilhei minha tela. Eu voltei. Apertei aqui. Ele volta para o programa. Beleza. Então, beleza. Então, assim, o elevator pitch, ele não tem essa função de você pegar e você ganhar palma no campeonato de pitch, sim você conhecer alguém no elevador que pode ajudar o teu negócio a dar certo. Tá? E a Panic Lobster, como a Ana falou, a gente nasceu desse pilar. A Panic Lobster é uma plataforma de comunicação remota e ela é usada hoje para várias coisas. Dentre as funções que a Panic Lobster exerce hoje é o compartilhamento de pitch entre mentores, investidores, startups, projetos, reporte dentro de empresas. Então, a gente tem vários casos. A Panic Lobster, ela é basicamente uma plataforma que você compartilha apresentações online. Você arrasta o teu PowerPoint, grava o teu pitch em cima, passa os seus slides, cria um link, você consegue compartilhar e mandar para outras pessoas, e assim você evita reuniões desnecessárias, não fica se repetindo, ou até mesmo você pode usar para criar conteúdos e compartilhar de forma online com outras pessoas e usar como uma espécie de plataforma de marketing de conteúdo. Também temos casos como esse, tá? E é muito simples, vocês usaram, inclusive, parte dessa plataforma no processo de inscrição, e é o que vocês vão usar agora para a aplicação final do projeto de vocês, que vai exigir slide, tá? Os slides, eles foram exigidos só das startups no processo de inscrição, que hoje são mentoras e que vão fazer parte de uma segunda etapa do Hackathon, que já mas basicamente... a ideia é que vocês apliquem o projeto de vocês e o slide, dessa vez, ele vai ser obrigatório, tá? E o pitch, como eu falei ontem, ele tem funções claras, tá? E pensem da seguinte forma, hoje vocês estão começando um projeto que talvez vocês toquem para frente, que talvez vire uma empresa, se tudo der certo, é o que a gente mais gostaria de ver, eram projetos desse Hackathon virando empresas e mudando o rumo das coisas, tá? Para melhor, e nesse momento vocês não têm quase nada na mão, né?
Sendo bem sincero, vocês têm uma ideia, vocês têm um time em busca de um projeto e um protótipo que a gente descobriu nas últimas interações, que a ideia é legal, mas quando você começa a tirar do papel, ali que você começa a ver de fato quais são os problemas, quais são as dificuldades que você encontra, que foi aquelas listinhas que a gente fez. E é por isso que eu falo que o pitch, ele é tão importante, tá? Porque o pitch, ele é a primeira ferramenta de uma startup, de um negócio ou de um projeto, tá? Porque quando você começa, você não tem quase nada na mão. Você tem, talvez, uma ideia, né? Quando você vai lá para o estágio de ideação, a única coisa que você tem é a tua ideia e, consequentemente, a única coisa que você vai ter na mão para você convencer pessoas a trabalhar com você ou convencer pessoas a comprar a tua ideia ou convencer o investidor a te dar dinheiro ou um pitch, mais nada. Por isso que ele é tão importante, porque ele é a primeira ferramenta que faz parte de todo o processo de construção. Então, em algum momento, o time que está trabalhando, que veio fechado, o time que se inscreveu como indivíduo sozinho, em algum momento alguém falou, pessoal, eu tenho uma ideia, eu quero escrever no Hackathon, essa ideia é XYZ, vamos trabalhar junto? Esse foi um pitch que alguém deu, tá? E o pitch, como eu comentei ontem, ele tem a função de você adquirir, de você vender para alguém alguma coisa. Aliás, você vender para alguém a tua ideia, o teu projeto. Esse alguém normalmente se enquadra dentro dessas 3 bolinhas. Ou esse alguém é um investidor, ou esse alguém é um cliente, ou um usuário, ou esse alguém é um talento que você quer trazer para o teu time, tá? Quando você vende para investidor, como eu comentei ontem, você vende retorno. Quando você vende para cliente, você vende solução. Quando você vende para talento, você vende propósito, tá? Esse é um ponto importante. E vai ter algum momento nessa jornada de vocês que vocês podem convidar novos co-founders. Então, por exemplo, você tem talvez 3 pessoas no seu time e amanhã ou depois, na tua próxima interação de produto que a gente fez até agora, vocês descobrem que vocês precisam de um novo co-founder, uma pessoa que entenda de finanças, por exemplo, que já tem experiência de negócio. Nunca essa pessoa ela tem que entrar no teu projeto e ser seu co-founder só por dinheiro, tá? Nunca pode ser só por dinheiro nesse começo. Tem que talvez envolver dinheiro, tá? Tem porque é difícil trabalhar de graça, às vezes é a única opção quando você está trabalhando e construindo uma empresa, mas é importante que essa pessoa que está indo trabalhar com você, esse co-founder, ele não venha só por dinheiro, ele venha por propósito, e que as pessoas comprem a tua ideia, não porque elas vão se dar bem financeiramente, mas porque elas acreditam em algo que você está oferecendo, em uma causa maior, e essa causa maior é propósito, tá? Então, investidor, mais uma vez, retorno, vendas, cliente, solução, talento, propósito, beleza? E o pitch nada mais é que o discurso que você faz para essas pessoas oferecendo essa proposta de valor, beleza? E acho que isso aqui já está claro, né? Depois de tudo que a gente viveu aí nos projetos e toda a experiência que vocês tiveram na fase de validação, que uma boa ideia, ela não é necessariamente um bom negócio, né? E também esse é um dos papéis principais de um pitch. Um pitch bem construído, muitas vezes, ele é, sim, um bom negócio, ou o teu objetivo é mostrar que ele é um bom negócio de alguma forma, e a gente vai trazer essas formas, né? Então, basicamente, eu trouxe esse gráfico aqui, mais uma vez, só para a gente entender todo o trabalho que a gente fez, mas um ponto interessante é que não adianta nada vocês conseguirem fazer isso, né, cara? Você conseguir criar, definir uma boa hipótese, constrói um protótipo, valida as tuas hipóteses, você vê que são todas positivas, é super legal, aprendem e começam e ficam fazendo isso, interagindo com o produto, se vocês não conseguem pegar e expressar e explicar esse produto para outras pessoas, tá? E é isso que é a última etapa. Vocês aprenderam a fazer tudo isso e agora o próximo passo, vocês vão vender. E vocês vão vender, a primeira venda que vocês vão fazer do projeto de vocês é para a banca de jurados do Hack pelo Futuro. Depois vocês vão poder vender para outras pessoas, inclusive. Beleza? Mas é a última etapa de todo esse processo, é aprender a vender a ideia de vocês. E o objetivo do pitch, como eu falei, ele pode se resumir a várias coisas, tá? Como eu falei, ele pode ser mostrar que tua ideia é um bom negócio. E muitas vezes, quando você fala de startup, e essa acho que foi uma tecla que o Michel bateu bem,
a tua ideia não vale muita coisa, mas se você consegue mostrar que a tua ideia é um bom negócio e você consegue trazer dados para mostrar que essa ideia ela tem fundamento de ser um bom negócio, melhor, tá? E esse pode ser um caminho, algumas formas de você mostrar que tua ideia é um bom negócio, tá? Como objetivo durante um pitch. Você pode mostrar que a tua ideia é uma boa oportunidade de mercado, é uma boa oportunidade de mercado, ou seja, existem mercados, existem empresas precisando da tua solução, existem pessoas físicas precisando da solução e elas estão dispostas a pagar por isso. Existe uma oportunidade de mercado a ser explorada, tá? Então, essa é uma forma de mostrar que tua ideia vale alguma coisa. Outra forma de mostrar que tua ideia vale alguma coisa é mostrar que tua ideia gera algum tipo de impacto, tá? Esse impacto ele pode ser social, esse impacto ele pode ser cultural, esse impacto ele pode ser ambiental, desde que ele seja positivo, claro que você não vai vender um impacto negativo, mas você mostra que tua ideia ela gera algum tipo de impacto para alguma parcela da população em geral ou para o planeta como um todo, tá? Então, esse pode ser uma forma de você mostrar que tua ideia tem valor. Outra forma de você mostrar que a tua ideia tem valor, principalmente nesse caso aqui, é para dentro de empresas. Se você trabalha dentro de uma grande corporação e você quer apresentar projetos dentro da empresa, uma coisa legal é você mostrar que a tua ideia gera algum tipo de mudança positiva. O teu projeto ele gera uma mudança cultural dentro da empresa, a tua ideia ela gera um impacto financeiro dentro da empresa, ou a tua ideia ela gera um impacto na qualidade de vida de trabalho, por exemplo. Então, esses são alguns dos jeitos de mostrar que tua ideia tem valor, tá? E qual que é o teu objetivo quando você está dando pitch, tá? O objetivo do teu pitch é esse, é mostrar que a tua ideia tem algum valor. Ou ela é um bom negócio, ou ela é uma oportunidade de mercado, ou ela gera algum tipo de impacto, ou ela gera mudança. E claro que tem casos, e o melhor dos casos é normalmente você conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, tá? Claro que são passos mais avançados, mas em algum momento, se o teu negócio ele é bem sucedido, se o teu projeto ele é bem sucedido, ele pode sim causar tudo isso ao mesmo tempo. E o teu objetivo, quando você está apresentando o teu pitch, é fazer com que as pessoas entendam a tua solução. Fazer que as pessoas entendam para que serve o teu negócio e o que ele faz, tá? É pegar a ideia que está dentro da tua cabeça e fazer que essa ideia, essa boa ideia que está dentro da tua cabeça, se torne uma boa ideia na cabeça de outra pessoa. Igual um vírus, tá? Imagine que as ideias, elas são igual um vírus. Inclusive o termo meme, ele vem um pouco disso. Um meme bem feito é aquele meme que se reproduz, que sai da cabeça de uma pessoa que vai para outra e ele vira tudo que a gente já conhece na internet, tá? Então, as ideias, elas se reproduzem também como um vírus. Elas conseguem sair da cabeça de uma pessoa que vai passar para a cabeça de outra pessoa, e se a ideia ela foi explicada de forma clara e direta e simples, essa pessoa ela vai ser capaz de replicar para muitas outras pessoas e gerar esse efeito cascata, tal como o coronavírus faz, tá? Então, o teu papel do teu pitch é justamente ele ser tão simples que a pessoa entenda e que ela goste e que ela seja capaz de reproduzir isso para outras pessoas. Muitas vezes, quando a gente pega startup ou pessoas que estão começando nesse ciclo de interação, existe um apego emocional muito grande para a ideia, né? Fica aquela coisa assim, nossa, eu tenho uma ideia genial e eu não vou contar para ninguém porque eu não quero que ninguém roube a minha ideia. Ninguém vai roubar a ideia de vocês, tá? Ninguém rouba ideia. Isso é uma falácia, é uma cultura que se criou. Ninguém rouba a ideia de ninguém, tá? Porque roubar a ideia, você está roubando um negócio que, como a gente viu até agora, muitas vezes não funciona e existe muita coisa depois da ideia, tá? Então, normalmente, quando você conta a tua ideia para alguém, existem duas hipóteses. Se a pessoa gostar tanto da tua ideia, e ela for uma pessoa extremamente qualificada, ela vai olhar para você e falar, cara, eu gostei da tua ideia, eu quero trabalhar junto com você, vamos ser sócio? Essa é uma hipótese. Então, compartilhem a ideia de vocês e o processo de feedback, inclusive, que vocês viveram agora, quando você não conta a tua ideia, você perde a oportunidade de receber feedback e melhorar ela e deixar ela ainda mais pronta para o mercado. Então, o papel de um pitch é esse, é você reproduzir a tua ideia, que a tua ideia saia da tua cabeça e ela entre na cabeça de outras pessoas e que ela seja tão simples e clara para que essa pessoa consiga reproduzir ela para muitas outras
e causar esse efeito. Mais uma vez, isso aqui, ele é a maior métrica de uma startup de sucesso, tá? Não existe usuário mais chato que usuário de Nubank, tá? Se tiver alguém que trabalha no Nubank aqui, parabéns para vocês, porque eu não tenho Nubank, provavelmente agora que eu falei isso publicamente, vai ter um monte de gente falando, meu Deus, como você não tem Nubank, você tem que ter Nubank, você tem que comprar Nubank, você faz... Né? Esse usuário de Nubank, ele é tão apaixonado pela ideia do Nubank que ele promove a marca Nubank de graça, né? Então, basicamente, esse é o suprassumo de um bom pitch, tá? Quando você consegue praticamente evangelizar pessoas que a tua ideia é boa. E daí chega um momento que você tem um produto que você não precisa nem dar o pitch, que o teu produto mesmo dá o pitch, e você cria esses evangelizadores. Beleza? Como que você faz um pitch, tá? Como é que você transforma o teu pitch em algo memorável, tá? O teu pitch, ele é composto por 3 grandes pilares. Ele é composto por contexto, ele é composto por conteúdo e ele é composto por comunicação, tá? Contexto, conteúdo e comunicação. Toda vez que você for montar uma estratégia de pitch, vocês vão passar por esses 3 pilares. Começando pelo primeiro, que é a primeira etapa, que é a fase de contexto. Contexto nada mais é do que uma análise de cenário, tá? Contexto é a fase que você vai criar contexto. Aonde eu vou dar o pitch, como vai ser esse pitch, quem são as pessoas que eu vou apresentar, quantas pessoas são, se vai ter slide, se não vai ter slide, quanto tempo eu tenho, qual língua vai ser, tá? Eu já falei em pitch, porque eu não perguntei qual era a língua, a gente deu um pitch para um fundo de investimento português ano passado, e não foi um bom pitch da minha parte, porque eu achava que o pitch ia ser em português, era um pitch de 10 minutos, eu preparei toda a apresentação em português, eu preparei toda a minha estratégia em português, chegou na hora, o pitch era em inglês, porque não tinham só investidores de Portugal que falavam português, tinha investidores da Europa inteira, e daí eu não estava preparado para fazer um pitch em inglês, e não foi uma boa entrega da minha parte, e eu perdi uma oportunidade porque eu não fiz uma boa análise de contexto, tá? Se eu tivesse perguntado para a pessoa que me chamou para dar o pitch, para o investidor que me chamou para dar o pitch, qual era a língua que eu ia apresentar, isso já teria feito toda a diferença, eu teria preparado a minha apresentação em inglês, tá? Então, contexto é o maior número de perguntas e questões que você pode fazer sobre o meio ambiente aonde essa apresentação do pitch vai acontecer e como ela vai acontecer, tá? Contexto. Você vai criar contexto. Depois que você cria contexto, você vai entender de forma muito clara e direta como que você vai construir conteúdo e como essa comunicação ela vai ser. E a comunicação ela pode ser verbal e ela pode ser não verbal. E você comunica de forma não verbal de várias formas. Da forma como você se mexe, com o teu contato visual, a forma como você se veste é uma forma de comunicação não verbal e ela é grande parte da comunicação, tá? Comunicação verbal é o jeito que você fala, a tua dicção, a forma que você, os teus modismos que você usa, as palavras que você repete, isso é algo super comum, tá? Pessoas, quando elas começam a apresentar, é um desafio inicial para superar, que é o que é quando você está pensando, então, vocês já devem ter visto isso em algumas situações, eu faço isso, inclusive, de vez em quando, que é o olá, meu nome é Thiago, e eu estava fazendo, e não sei o que, e fica aquele na apresentação que distrai todo mundo, tá? Então, alguns exemplos de algumas coisas que, quando vocês forem gravar o pitch de vocês, vale a pena já escutar. Então, a comunicação é a forma como você vai comunicar, claro, e o conteúdo é o que você vai apresentar. O interessante desse hackathon é que tem muito grupo, e para muitas pessoas que estão participando dele, é a primeira vez que estão participando do hackathon, e talvez esse tipo de conteúdo seja novo. E o mais legal desse hackathon, que era uma coisa que a gente queria desde o começo, era ter a comunidade científica participando desse hackathon. E a gente tem médico, a gente tem professor, a gente tem
doutor, mestre, professor mestre, professor doutor. A gente tem toda uma gama de cientistas participando desse hackathon e isso está sendo uma honra para a gente, sabe? E tem um ponto muito crítico da comunicação, e falando do conteúdo, quando a gente olha para esse público, que normalmente esse público ele tem um linguajar extremamente técnico. E eu tive algumas mentorias, é engraçado quando se conversa, porque você vê, cara, que a explicação, às vezes, da solução e do problema são longas e parecem dissertações científicas, porque ela é muito carregada de informação e chega a ser e é muito difícil a compreensão no primeiro momento. E o pitch é exatamente o legal de a gente estar trazendo esse conteúdo, porque é basicamente você simplificar esse processo e deixar ele extremamente simples para que as pessoas repliquem. E o conteúdo é onde você vai definir justamente o que você vai apresentar e o nível que você vai se aprofundar com essa informação, beleza? E como você vai definir essas duas coisas? De volta, por meio do contexto. Se você tem uma plateia de cientistas, significa que teu pitch ele pode ser mais profundo, ele pode ser mais denso e você pode explorar mais. Se a tua palestra é com uma população mais geral, que é o melhor caso de se preparar, muitas vezes, é legal você ter um pitch simples, extremamente fácil de replicar, porque é esse o teu objetivo, é isso que você quer quando você apresenta o teu projeto, que ele seja fácil de replicar, que as pessoas consigam transmitir ele para outras pessoas, beleza? Falando de uma estrutura inicial de pitch, tá? A gente viu um pouco disso nesse hackathon, então tem algumas informações que vocês já levantaram. Primeira forma de você começar um pitch é por meio de uma introdução, tá? Quem é você e o que você faz aqui? Basicamente, é a primeira coisa que você tem que responder. Quem é você e o que você faz aqui? Quem que você representa? Se você representa um time. Então, olá, meu nome é Thiago, trabalho 12 anos com comunicação e tecnologia e eu venho aqui representando a Panic Lobster, uma plataforma que ajuda pessoas a desenvolver habilidades de comunicação por meio de tecnologias de recrutamento e treinamento, tá? Então, um resumo extremamente rápido de quem é você, de onde você vem e o que você faz. Introdução básica. Problema é basicamente o que vocês viram, tá? Vocês viram que vocês definiram na parte de ideação, que vocês alimentaram na parte de protótipo, criando os dados e as métricas que vocês validaram na fase de validação. Solução, também, de volta, a gente vai trazer aqui uma técnica de como juntar o problema e a solução de um jeito extremamente simples e difícil. Como disse Jim Keller, é difícil ser simples e vocês vão ver como é complicado fazer isso. E pedido, tá? Esse é o menor pitch possível. Uma introdução, o problema, a tua solução e um pedido. Esse é o menor pitch possível, tá? Todo pitch, necessariamente, ele tem que acompanhar de um pedido. Toda vez que você dá um pitch, você tem que pedir alguma coisa. Quando você dá um pitch, você pede feedback. Quando você dá um pitch, você pede dinheiro. Quando você dá pitch, você pede para o cara comprar o teu negócio. Quando você dá pitch, você pede para ele trabalhar com você. Quando você dá pitch, você pede um abraço. Então, necessariamente, quando você for dar um pitch, você tem que pedir alguma coisa. E no linguajar de vendas, é aqui onde entra o call to action. É aqui onde você pede alguma coisa. Você tem algum desejo que você quer que essa pessoa que você está apresentando realize, beleza? E junto com a estrutura de pitch, você tem que... É legal, tem a parte de storytelling, que é a forma como você conta esse pitch. É legal você responder algumas perguntas, tá? E tem um jargão que eles usam lá, que eu acho bem legal para explicar o que é o storytelling. É importante, claro que não numa estrutura extremamente resumida como essa da esquerda, mas quando você for apresentar um pitch mais longo, que é o caso do que vocês vão fazer amanhã, é importante você responder essas 3 perguntas durante a jornada do pitch. Why me? Why this? Why now? Tá? Em português, por que eu, ou por que nós, no caso do projeto, por que isso e por que agora? Tá? Por quê? Na fase inicial de projeto, não existe, como a gente já conversou ontem, não existe muitos dados para ver se o projeto é bom ou ruim. Não existe nada muito categórico que defina que o projeto vai ter sucesso ou não. Por isso que está na fase de ideia, por isso que está na fase de prototipagem. Porque numa ideia extremamente consolidada, tá? É difícil ser pragmático nesse começo.
E a forma como pessoas se pautam para tomar decisões se o projeto é bom ou ruim, principalmente quem trabalha com tecnologia e trabalha com inovação e investidores, eles já têm esse mapa na cabeça. Eles procuram essas respostas, tá? Porque eu, né, no caso, ou porque o time, é basicamente a fase onde vocês mostram qual que é o fit, como é que vocês se encaixam dentro da ideia, dentro da solução que vocês estão desenhando e dentro do problema que vocês estão desenhando, tá? E por quê? Porque nesse momento, mais importa o jockey do que o cavalo, como diria Léo Gianotti, um dos investidores aqui, dos investidores anjos de Curitiba. Nessa fase, a melhor forma de você medir um sucesso de um projeto é você olhar para as pessoas que estão executando ele. Se as pessoas têm capacidade e habilidade para tocar esse projeto, se as pessoas têm competências técnicas e pessoais e emocionais para tocar esse projeto. Então é isso que se mede, é isso que se procura, por isso que você tem que responder quem são vocês dentro desse projeto, por que vocês têm relação com o que vocês estão querendo desenvolver, tá? Por que isso? Né? Aqui entra muito a relação entre problema e solução. Por que isso deve ser feito? Normalmente porque existe alguma dessas coisas que eu apresentei para vocês aqui. Normalmente as coisas devem ser feitas porque é um bom negócio, porque existe uma oportunidade de mercado, porque gera algum tipo de impacto, porque gera algum tipo de mudança, tá? Então, é aqui onde vocês vão ter que deixar claro. A gente está fazendo isso porque a gente ajuda pessoas, a gente ajuda pequenos contadores, voltando àquele meu exemplo lá, a gente ajuda pequenos contadores a se encontrar com empresas em fase de incorporação, e muitas vezes empresas elas nascem erradas e, consequentemente, elas têm custos financeiros logo ali na frente porque elas definiram que não é errado, por exemplo, tá? Só uma reflexão. Por que isso deve ser feito agora? Isso é uma questão de timing, de medir se a solução e o isso, né, no caso, se o isso, ele tem, de fato, ele está no momento certo de ser executado. Tem muitas ideias, tem muitas tecnologias e tem muitos projetos que não dão certo, não porque não é uma excelente solução e não porque não são as pessoas certas executando esse projeto, e sim porque elas têm um timing errado. Ou elas nasceram tarde demais, ou elas nasceram cedo demais, tá? Às vezes o mundo não está preparado para receber essas tecnologias. Parem para pensar a quantidade de empresas e a quantidade de startups que trabalharam e desenvolveram algum tipo de tecnologia para trabalho remoto que quebraram antes de 2020, tá? E parem para pensar, se essas empresas não tivessem quebrado e elas estivessem vivas agora, se elas não estariam no momento de hype, no momento onde elas teriam uma excelente oportunidade de negócio e que elas poderiam ajudar, inclusive, muitas empresas no momento agora. Então, a questão de timing é extremamente crucial. O Zoom é um exemplo. O Zoom, como o Michel falou, era só mais uma startup. Eles são grandes já, mas eles não eram um gigante da tecnologia. E em menos de 3 meses se tornaram uma das maiores empresas de tecnologia, inclusive superando o Uber em valor de mercado em alguns momentos, por uma questão de timing, tá? Uber, Airbnb, timing. Eles acertaram o timing. As pessoas estavam dispostas a abrir a porta do carro numa crise. As pessoas estavam dispostas a botar um colchão de ar na sala e abrir a porta da casa para um estranho dormir. E, como eu falei, momentos de crise normalmente são bons, são momentos certos de você começar projetos, porque existe uma mudança, existe uma inflexão muito grande, tá? E continuando aqui na parte de conteúdo, foquei um pouco aqui no storytelling, agora falando um pouco da estrutura. A forma de se construir um pitch a melhor estratégia, na minha opinião, é você começar com informações mais emocionais e partir para informações técnicas depois, tá? Imagine que um pitch, e quando você apresenta o conteúdo, existe um funil, tá? Onde toda vez que você passa para a próxima etapa, você perde um pouco mais de atenção de uma parcela da tua audiência, tá? As pessoas começam a desengajar porque elas não se interessam por algum assunto que você falou. Isso é natural, isso é normal, isso acontece, tá? Então, e a melhor forma de evitar isso é você criando comunicações, e você criando gatilhos emocionais primeiro.
tragam informações que, de alguma forma, gera um laço, uma comunicação e uma conexão emocional forte. Não comecem cuspindo número e sendo extremamente técnicos, porque isso desengaja, porque a pessoa ela não entendeu quem é você, a pessoa não entendeu por que você está ali, e você já começa a trazer informações muito técnicas, tá? Comece com informações emocionais, criar laço emocional com a pessoa, trazer significado do porquê você está ali, trazer significado do teu projeto. Então, por isso que introdução é extremamente essencial, ter uma introdução forte, e a introdução, normalmente, a melhor forma de começar é se apresentando, quem é você, o que você faz, e quais, né, você já começar a responder o AMI desde o começo. Então, você trazer informações que, de alguma forma, vão validar o que você vai apresentar na sequência. Então, olá, meu nome é Thiago, eu tenho 12 anos de experiência em tecnologia e comunicação e eu sou um dos fundadores da Panic Lobster, uma plataforma que ajuda pessoas a superar o medo de falar em público utilizando realidade virtual para simular ambientes de apresentação. Certo? Essa era uma introdução que eu fazia na época que a gente era só uma plataforma de realidade virtual. Então, a hora que eu falo isso, eu dei algumas dicas. Eu tenho experiência e bagagem para falar de comunicação, tenho experiência e bagagem de tecnologia e trabalho com realidade virtual para ajudar pessoas a superar o medo de falar em público. Pessoas que se interessam por realidade virtual vão se engajar no meu discurso, pessoas que não acreditam em realidade virtual, que não têm nenhum interesse, vão falar, cara, eu não quero mais escutar esse cara. E não tem problema, porque isso faz parte do processo. Você quer que as pessoas que vão te ajudar e vão se interessar pela tua solução, de alguma forma se interessem e prestem atenção. A pessoa que não tem nada a ver, que não vai... Cara, você está vendendo pizza para quem quer comprar pizza, quem não quiser comprar pizza, quer comprar salada, vai comprar com outra pessoa, não vai comprar com você. Basicamente, esse é o conceito. O que pro como, tá? Então, uma estratégia legal de você construir um laço emocional é você partir do que pro como, e como comentei, você começa com pessoas que estão zero engajadas, e a ideia é que se você fizer um bom pitch, você vai terminar ele com algumas pessoas engajadas no teu projeto, e pessoas que se engajam, pessoas que se interessam, elas têm uma resistência maior e elas querem se aprofundar em questões mais técnicas da tua solução e do teu projeto. Então, por isso que você deixa ela para o final, porque se a pessoa passou por tudo, lá no final você vai trazendo informações mais técnicas que elas vão ter interesse em escutar, tá? E aqui a gente trouxe uma sugestão de estrutura do que vocês podem fazer no hackathon, beleza? Primeiro, como eu falei, introdução, a gente vai exigir slides, aqui tem algo em torno de 11, entre 10 e 11 slides, já basta para vocês apresentarem todo o processo de vocês, é o que normalmente se usa para fazer um pitch para investidores, para você apresentar o teu projeto no fundo de investimento, e normalmente você tem ali, no prazo inicial, algo entre 3 e 5 minutos, tá? Como o projeto de vocês é mais inicial, em grande parte dos casos, a gente tem uns projetos um pouco mais avançados que outros, mas, no geral, já um pitch de 3 a 5 minutos basta para apresentar todas as ideias, e, inclusive, no nosso caso, vai ser de 4 minutos. Beleza, Ana? Me corrija se eu estiver errado, mas o nosso vai ser de 4 minutos. E essa é uma jornada... Oi? Isso mesmo, 4 minutos. Beleza. E essa é uma jornada de pitch que é uma sugestão de volta, vocês podem apresentar e definir a estratégia que vocês bem entenderem, mas essa é uma sugestão de como apresentar o projeto de vocês. Introdução, beleza? Como eu falei, problema, eu vou trazer alguns exemplos de problema, solução. Como funciona, é extremamente importante vocês mostrarem de forma extremamente simples e resumida como que a solução funciona, porque isso ajuda a pintar o quadro, tá? Beleza, então você vai conectar A com B, B vai conectar com C, C vai conectar com D. Professores de matemática sabem disso muito bem. Você precisa fazer, né, a pessoa entender que o A mais B mais C é igual a D, e é basicamente assim que vocês vão definir o como funciona, tá? Então, pintar o quadro. Problema, legal, problema bacana, entendemos que ele existe, solução, vai definir a solução, e daí, logo na sequência, beleza, então essa é a tua solução e como ela funciona. A pessoa vai entrar, vai fazer isso, vai compartilhar o dado com o fulano de tal, a plataforma vai analisar os dados, vai entregar para o fulano de tal e acabou. No máximo, 2 slides, tá? No melhor dos casos, um slide,
2 slides, se você precisar de mais um, caso tenha questões muito técnicas que você queira se aprofundar, mas no geral 2 slides para explicar como funciona, basta. Na sequência, validação. É basicamente o estágio do projeto de vocês. A validação, o slide de validação é o estágio do projeto de vocês, o que vocês fizeram até agora, o que vocês aprenderam até agora, o que vocês têm de dados que comprovem que o que você apresentou como problema, solução e como funciona fazem sentido, tá? Então, essa é a parte de que vocês vão apresentar alguma coisa. Resultado esperado é o impacto que vocês imaginam. A gente imagina que com essa solução a gente vai reduzir em 20% o custo orçamentário de aquisição de novos computadores para o Estado. Por exemplo. Daí, beleza. Daí você apresentou toda a tua tese e daí quando você vem com o esperado, vai fazer muito mais sentido para a pessoa. Ah, tá, não, agora entendi que fazendo isso, se eles conseguirem implementar de tal e tal forma, eles vão ter esse impacto e isso vai ser extremamente positivo. Resultado esperado, impacto. Modelo financeiro. Tá? Muito projeto não tem modelo financeiro e essa é uma coisa que a gente não está exigindo aqui com extrema... a gente não está forçando ninguém, não é algo que a gente está olhando sendo extremamente criterioso, porque ao meu ver e ao ver das pessoas que estão trabalhando organizando esse hack o hack pelo futuro, é muito cedo, é muito curto um tiro de uma semana para você conseguir definir um modelo de negócio a partir de validação, usando toda aquela estratégia que a gente aprendeu até agora, tá? Mas é importante ter ao menos uma ideia de como o teu negócio ele vai ser financeiramente sustentável. Tem que ter pelo menos um rascunho dentro da cabeça de vocês de como isso pode funcionar e de como isso pode sustentar de alguma forma, tá? Pensem e se vocês conseguirem colocar isso, legal. Se for um projeto que não tem essa necessidade, tem alguns que eu vi que talvez não tenham, beleza. Mas assim, pensem que isso é importante, pelo menos vocês refletirem e ser uma preocupação dentro da cabeça de vocês. Time. Esse talvez seja um dos slides mais importantes e por isso que ele está por último, tá? O time é aqui aonde vocês vão se apresentar, tá? A pessoa, o interlocutor que vocês vão escolher para gravar o pitch, na minha opinião, essa é a melhor estratégia quando você está começando. Vocês escolhem um interlocutor dentro do time de vocês para apresentar o projeto por vocês. A pessoa, normalmente, que tem mais habilidade de comunicação. Essa pessoa que estiver apresentando, ela vai apresentar todo o time. E como eu falei para vocês, nessa fase de ideação, nessa fase de prototipagem, mais vale o jockey do que o cavalo. Tá? O cavalo é o produto e o jockey são vocês. Apresentem bem o time, deem valores às características técnicas das pessoas. Se você não tem experiência, se você não tem um currículo extremamente avançado, se você é um universitário que está começando agora, se você é uma pessoa que está no ensino médio e está apresentando, use o que você tem de melhor nesse momento. Apresente as pessoas, beleza, fulano de tal é professor de karatê, faixa preta, e por isso que a gente tem disciplina para tocar esse projeto até o final. Sei lá. Aqui não existe regra, mais uma vez, aqui é tudo sugestão, isso aqui é tudo boa prática. O time, se você não tem questões extremamente... Se você não tem muita informação ou gabarito técnico para apresentar, não tem problema. Apresenta o que você tem de melhor. O importante aqui, nesse momento do pitch, é você apresentar o que você tem de melhor, tanto como pessoa quanto como projeto. Beleza? Olhe para você e aprenda o que você tem de melhor e ofereça e coloque isso, deixe claro no slide, porque é aqui, principalmente no tópico 8, time, onde nessa fase inicial as pessoas vão olhar. Então, mostrem o que vocês têm de melhor. E por último, como eu falei, um pedido. Peçam alguma coisa, peçam introdução. Eu estou procurando pessoas de saúde para usar o meu protótipo. Eu estou procurando um mentor para me dar feedback na área de Big Data. Eu estou levantando R$200 mil para desenvolver o meu projeto. Cara, peçam alguma coisa. Porque várias pessoas vão ver, e no meio desse bolo, se alguém se interessar e de alguma forma poder te ajudar, às vezes é aí que você vai conseguir o teu cheque de investimento, às vezes é aí que você vai conseguir o teu co-founder. Então esse é o momento de você pedir alguma coisa. Peçam. E por último, não se esqueçam de agradecer, tá? Tanto a tela de introdução quanto o agradecimento, normalmente eles são slides muito parecidos. E esse slide, o agradecimento não é só para ser educado, mas é para você deixar os teus contatos, tá?
Então é ali onde você vai deixar os seus contatos, é ali onde as pessoas vão te encontrar no LinkedIn, é ali onde as pessoas vão saber vão lembrar qual que é teu nome, vão bater a foto do teu telefone para poderem entrar em contato com você depois, beleza? Então, não se esqueçam do slide de agradecimento, a gente já viu em vários eventos, em vários pits que a gente recebe na Panic Lobster, que a pessoa não coloca o slide de agradecimento. Você ia falar alguma coisa, Ana? Não, é que tem a questão do agradecimento e também da introdução, né? É importante deixar o nome da equipe se apresentar logo no início. Tá, exato. Thiago, Oi? eu queria falar uma coisa rápida. Uhum. A gente percebe que muitas pessoas, nossa, eu já fiz isso também quando terminamos no Sopit, falamos, e é isso, gente. Então, por favor, evitem finalizar com e é isso, gente. Vocês fecham com um agradecimento e pronto, mas, por favor, nada de e é isso, gente. Exato. Agradeçam e lembrem que essa última lâmina, esse último slide é para você deixar os contatos do time para as pessoas poderem encontrar vocês, tá? Vocês querem ser encontrados, tá? Se tiver alguma startup aqui, eu tenho certeza, e essa é uma das maiores... Startup quer ser divulgada, startup quer estar no LinkedIn, startup quer que as pessoas compartilhem, e é importante isso. Então, quando se coloca e você facilita o acesso às informações para as pessoas que estão vendo o teu projeto, você aumenta as chances de que ela compartilhe, de que ela divulgue para outra pessoa, para alguém que, inclusive, pode te ajudar e dar, de alguma forma, suporte no teu projeto, tá? Time, mais uma vez, não se esqueçam, foquem bastante nisso, entendam o ponto forte de vocês, entendam como vocês se relacionam e como vocês se complementam, tá? Como que vocês se complementam? Tem muito time que veio fechado, que está no Hackathon, e tem muito time que se conheceu no Hackathon. Os dois são legais. Vai ter, cara, imagine que legal nascer uma empresa desse Hackathon com fundadores de Manaus, no Amazonas, do Rio de Janeiro, em São Paulo, Curitiba, no Paraguai, de alguma forma construir um projeto de tecnologia juntos e estão resolvendo um problema. Olha a relevância e a oportunidade que tem aqui, cara. Então, olhem para vocês e procurem encontrar o que une, o que conecta e quais são os pontos fortes que vocês têm no momento, beleza? Mad Lib é uma técnica da Founder que eu comentei para vocês que eu ia apresentar, que é um jeito extremamente simples de você criar um núcleo, digamos assim, o núcleo de um pitch, tá? É daqui que essa aqui é a semente que vocês podem usar como insumo de construir o pitch. Inclusive, eu vi algumas pessoas já compartilhando esse conteúdo no próprio Discord ali, e essa aqui é uma metodologia da Founder, cara, e eu gosto muito. O Mad Lib nada mais é do que uma frase que carrega praticamente tudo o que a gente comentou nesse formato inicial aqui, ó, nesse jeito pequenininho de apresentar o projeto de vocês. Essa você tem praticamente tudo, tá? Ana e Maria, caso vocês queiram complementar com alguma informação em algum momento, fiquem à vontade, beleza? Aqui, então, as etapas dessa frase são: o meu projeto, que é alguma coisa, é um marketplace, é uma plataforma de realidade virtual, é um aplicativo de celular, é uma metodologia de ensino, é um projeto cultural usando, sei lá, canais no YouTube, enfim, sei lá. Aqui é alguma coisa. O meu projeto é alguma coisa para ajudar um público-alvo específico, que é o que a gente trabalhou até agora, a resolver um problema tal. Dessa forma única e maravilhosa, digamos assim, tá? Esse tópico 5 é como se fosse um molho secreto. É aqui onde vocês vão mostrar o diferencial competitivo de vocês. O porquê que o projeto de vocês é inovador e o porquê que o projeto de vocês é uma boa ideia, tá? É aqui onde tem a sacada, o pulo do gato, beleza? Então, quando você olha para isso aqui, você consegue montar uma frase muito curta que apresenta basicamente todas as características que a gente comentou até agora. Montar essa frase não é fácil, tá? Não é fácil. A gente já fez, cara, sei lá quantas oficinas que a gente já fez e nunca é fácil montar essa frase. Às vezes demora semanas e às vezes você muda. Aliás, às vezes não.
você muda ela com muita frequência. Em vários momentos você vai ter várias dessas frases, porque essa frase ela acaba sendo uma ferramenta para você validar. Então você começa, dependendo do tipo de persona que você encontra, você vai dar um Mad Lib diferente, e ela acaba sendo o núcleo para você usar, para você construir todo o resto em volta, todas as outras informações que a gente comentou aqui nesse slide, tá? E eu vou trazer o Mad Lib da Panic, focado em realidade virtual, que daí fica mais fácil. Também a gente pega um caso de uso específico da Panic Lobster, para vocês entenderem como ficou o nosso, tá? O Mad Lib da Panic Lobster é esse daqui. Lá atrás, quando a gente falava de realidade virtual. A Panic Lobster é uma plataforma de realidade virtual para ajudar millennials a superar o medo de falar em público, utilizando tecnologias imersivas para simular apresentações com a possibilidade de feedback de mentores, tá? Então, aqui, eu apresento tudo que era o projeto da Panic. Então, o nome do projeto, no caso, Lagosta em Pânico, o que ela é, uma plataforma de realidade virtual, para quem ela é, no caso, os millennials, a superar o medo de falar em público. O problema é o medo de falar em público. E qual que é o nosso molho secreto? Qual que é a nossa receita secreta? A gente usa tecnologias imersivas para simular ambientes de apresentação com possibilidade de feedback de mentores. Quando você apresenta uma frase simples igual a essa, e com essas características, por que a galera começa a replicar? Por que fica fácil de replicar? Porque ela mesmo começa a pintar o quadro. Ah, entendi, realidade virtual, medo de falar em público. Então, a pessoa coloca o óculos de realidade virtual e o que ela vai ver? Ela vai ver uma plateia virtual. Então, ela vai conseguir praticar em qualquer momento e a qualquer lugar. E além de ela conseguir praticar usando esse óculos, ela consegue pegar e mandar para o mentor dar feedback para ela melhorar a forma como ela está apresentando. Então, ela mesma já começa a pintar o quadro e fechar e criar as lacunas de informação que não foram apresentadas, tá? Isso é uma ferramenta extremamente útil. Quando eu falei para vocês que a gente ficava literalmente esbarrando com as pessoas na rua e apresentando o nosso projeto, era isso que a gente ficava fazendo. Oi, tudo bem, beleza? O que você faz? Eu tenho uma startup. O que a startup faz? A gente ajuda pessoas a superar o medo de falar em público utilizando realidade virtual. Puxa, que legal, tal. Então, assim, você começa a conectar com as pessoas. Com uma frase extremamente fácil e rápida, você começa a aumentar as chances de se encontrar e se conectar com alguém, tá? Usem isso como ferramenta para criar o primeiro pitch de vocês, certo? E aqui já vai uma dica. E aqui já vai uma coisa para vocês refletirem. 90% das vezes que a gente roda isso aqui, falta o problema, tá? Falta o problema. Por quê? Porque as pessoas, elas pensam na solução muitas vezes antes de pensar no problema. Não se esqueçam do problema, e a forma de vocês olharem e identificarem o problema no Mad Lib de vocês, ele tem que ser dor. Problema é dor, tá? Problema é algo que as pessoas sofrem. Medo, no nosso caso aqui, é o medo de falar em público, é o pânico, tá? Então, ninguém vai no médico falando assim, não sei, e o médico pergunta, temos vários médicos aí, me corrija se eu estiver errado, mas ninguém vai no médico e fala, qual que é o teu, e o médico pergunta, qual que é o teu problema? O que você está sentindo? E ninguém fala, não sei o que, eu tô aqui para ajudar a minha coluna. Né? Ninguém vai no médico para ajudar a coluna. As pessoas vão no médico porque estão com dor na coluna, porque precisam de alguma coisa. Ela pode até ser preventiva, né? Pode ser, enfim, daí é uma outra questão, mas no geral, quando a pessoa ela está com algum problema, ela não vai apresentar esse problema para o médico falando que ela quer ajudar. Eu quero ajudar a minha dor de garganta, eu quero ajudar a minha garganta, né? Não, eu estou com dor de garganta, por isso que eu vim aqui. Então, dor, tá? O problema, ele é sofrimento, e é importante estar claro nesse Mad Lib, e a forma como você vai conectar o sofrimento com a solução, ela tem que estar presente aqui também, beleza? Dicas de comunicação, aqui são algumas dicas gerais, né? Então, não é o caso, não vai ter uma banca ao vivo, no caso de vocês, vai ser um pitch gravado, mas apresentar para a plateia é extremamente importante. Isso aqui é alguns erros que a gente vê em caso de pitch. Não vou dar muito detalhe disso porque não vê o caso, mas caso vocês queiram saber mais, depois vocês mandem uma mensagem para mim no Discord.
Contato visual também é uma coisa que não vem ao caso. Articulação na fala é importante. Linguagem corporal, tá? Essa linguagem corporal, ela pode ser... Ela engloba a mensagem, a linguagem verbal também, tá? E emoção e confiança. Como eu falei para vocês, nessa fase inicial de projeto, é difícil encontrar métricas explícitas e... Nossa, cara, essa palavra ela tem fugido com muita frequência. Enfim, métricas explícitas para você avaliar o projeto das pessoas, tá? Mas uma das formas, e uma métrica importante nesse início, como você não tem métricas muito claras, emoção e confiança, passar emoção e confiança na fala é extremamente importante. Por quê? Porque vocês viram nessa fase agora de interação que a jornada, ela é difícil, né? É uma jornada que exige muito, ela é uma jornada estressante, e é comum as pessoas desistirem. E principalmente quando você está levantando capital para a tua empresa, no caso de investimento, investidores olham para os fundadores, vendo se eles estão transpondo emoção, confiança e também obsessão pelo problema que eles estão dispostos a resolver. Porque como a jornada é difícil, é muito fácil desistir. E se o investidor tira dinheiro do bolso e investe no fundador, que vai desistir daqui 2 meses, que vai desistir daqui 6 meses, quando começar a dar problema, quando o processo de validação começar a se mostrar mais árduo do que ele imaginava, se ele desistir, todo mundo se dá mal. O investidor se dá mal, os fundadores se dão mal, os cofundadores se dão mal, os clientes se dão mal. Então, nessa fase é extremamente importante você passar paixão e confiança, porque essa é uma métrica de sucesso quando o investidor está avaliando o projeto. E outro ponto importante, não mintam, tá? Mentir nesse tipo de cenário, principalmente numa fase de investimento, é um problema muito sério, porque imagine que você está dando um pitch para o investidor e o investidor ele vê vários pitches por semana e por dia. Então, na real, ele tem contato com vários fundadores e eles são treinados a encontrar falhas e mentiras de fundadores. Então, quando você mente para o investidor, é um problema muito sério, porque ele vai identificar, e se ele identificar, ele vai te queimar lá dentro do grupo de WhatsApp com os outros investidores, tá? Então, se vocês tiverem informações num processo de perguntas e respostas que vocês não têm, não deem informações falsas, não mintam, falam que vocês não sabem, ninguém tem que saber todas as respostas de tudo, a gente já deixou claro dentro desse processo que a gente fez até agora. Não é importante ser dono da razão, não é importante ter resposta para todas as perguntas, tá? Falar que não sabe, não ter a resposta ainda, não é um problema. Ter teses de como você pode resolver um questionamento de saia justa é importante, claro, mas mentir falando que tem, não vem ao caso, nunca façam isso, beleza? Então, isso é um ponto. Gestão do tempo. Se vocês têm 4 minutos para apresentar, apresentem em 4 minutos, não apresentem em 2 minutos, procurem usar o tempo que vocês têm disponível, porque quanto mais, né, é oportunidade, encarem como oportunidade o tempo que vocês têm para apresentar, e não apresentem em 6 ou 5 minutos, tá? Procurem usar o espaço de tempo, porque principalmente quando você foge do tempo de pitch, você deixa o teu projeto pela metade, e as pessoas não vão entender, ou não vão entender detalhes mais a fundo do projeto, e ele fica pela metade, e isso nunca é bom, tá? Então procurem usar o tempo que vocês têm. Como treinar? Já batemos muito nessa tecla. Feedback é importante. Como é bom de você medir se você tem um bom pitch, tá? Começa a apresentar para as pessoas o projeto de vocês. Para pessoas que não conhecem o projeto de vocês, usando uma estrutura extremamente simples como o Madlib, tá? Começa a apresenta para tua mãe, para o teu avô, para tua avó, para o teu pai, para o teu primo, para o teu filho, para o teu sobrinho, e veja se elas entendem o que você está fazendo, tá? Se faz sentido para elas qual que é a solução que vocês estão apresentando, tá? Pede para ela explicar. Ah, beleza, você entendeu? Ah, entendi. Então explica como é que funciona. Pede para a pessoa te explicar de novo, que se ela conseguir, isso é um bom sinal, tá? Então, é legal você pegar pessoas que não têm conexão com o projeto para você começar e explicar e escutar o feedback. Ah, beleza. Daí você vai entender as lacunas que estão faltando
e como você preencher e como você melhorar o teu pitch, tá? E eu vou mostrar daqui a pouco uma coisa para vocês, só para vocês verem como esse processo ele pode ser árduo e como existe estratégia por trás. Um bom pitch é prática, escutar o feedback, e um processo interessante também é gravar o pitch. Você grava, escuta, o processo de escuta ativa, de você gravar e você se escutar, você vai ver como você aprende, como o teu projeto, muitas vezes, ele não é claro na hora que você está falando, você acha que está sendo extremamente claro, extremamente direto, e a hora que você escuta, você vê que não está tão claro assim, e você começa já a interagir sozinho e melhorar ele. Gravar o pitch é uma excelente forma de aprendizado. Panic Lobster é uma excelente plataforma para você gravar o teu pitch. Esse é o nosso merchan. Mais uma vez, encerrando agora aqui com o slide da Panic Lobster. Tá? Então, aqui... Esse é o slide de encerramento e agradecimento, então, quem perguntou. Exato. Aqui é um exemplo de slide de encerramento e conclusão. Eu trouxe aqui alguns slides da própria Panic Lobster para mostrar para vocês, para dar alguns insights de como vocês podem apresentar. Eu trouxe acho que 3 especificamente que eu acho extremamente que são slides chaves, na minha opinião, tá? Introdução. Então, beleza, aqui eu faço minha apresentação, aqui eu trago já os meus contatos, trago características que tragam credibilidade, tá? Então, eu apresento, como eu fiz aquela introdução breve para vocês, trago os selos da Founder de graduado lá de São Francisco, é algo que traz credibilidade. Trago aqui também o selo que a gente faz parte do Select Portfólio da Founder, que 2% de todas as graduadas vão, e a gente traz essas informações porque quem é do meio conhece, normalmente isso traz algum tipo de credibilidade. Daí eu já venho para o slide de problema. A forma como eu descrevi aqui meu problema, ele era muito relacionado ao contexto que eu estava inserido, tá? Então, era um contexto de empresas, a gente é um B2B, no geral, a gente ganha dinheiro com outras empresas, e aqui eu trouxe problemas que corporações sofrem. Grandes corporações chegam a perder 60 milhões de dólares por ano, causado por falhas de comunicação, tá? Esse é o problema, dor, perda de dinheiro, custo, tá? Isso é relacionado a várias características. Por exemplo, e-learning não ajuda no desenvolvimento de soft skills. Esse é um problema muito sério hoje em dia, inclusive. É difícil você desenvolver uma plataforma que você consiga, de forma prática, que as pessoas aprendam soft skills, como a habilidade de comunicação. Falta de oportunidade de praticar é um dos principais indicadores que a pesquisa que a gente usou para fundamentar a nossa primeira tese causa e gera esse tipo de custo. O que acontece? Você contrata um vendedor que precisa aprender o pitch da tua empresa e a única forma, e o único jeito que ele tem de aprender o pitch é dando pitch para potenciais clientes. E nessa que ele ainda não tem habilidade ou ainda não tem o discurso da empresa bem desenvolvido, ele começa a perder oportunidades de vendas. E perder essas oportunidades de vendas gera um impacto negativo na receita. Então, a falta de oportunidade de praticar num ambiente seguro é um problema. E reuniões desnecessárias. No geral, não só reuniões desnecessárias, mas processos de comunicação desnecessários dentro da empresa. E foi aí, né, que a gente desenvolveu a PN, que a gente ajuda empresas a desenvolver a habilidade de comunicação dos seus times, oferecendo tecnologias de treinamento e recrutamento. É isso que a gente faz, parte delas é de realidade virtual, ou algumas delas conseguem acessar do computador, e a gente faz isso usando simulações imersivas em realidade virtual para que a pessoa aprenda a comunicar de forma prática, e com a realidade virtual também ela consegue praticar a qualquer momento, em qualquer lugar, sem necessariamente se expor a um cliente e perder uma oportunidade de venda, gravar essas apresentações e compartilhar ela de forma online com outras pessoas para receber feedback e aprimorar, tá? Então, esse aqui é o slide de problema e esse aqui é o slide de solução. E aqui é um ponto crítico, e essa aqui foi uma estratégia que eu aprendi com o Mike, da Founder, lá de São Francisco, que eu achei muito legal, que é o melhor jeito de você apresentar o problema e a solução é espelhando os dois slides, tá? Então, se você pega isso, mostra um grande problemão, e daí você quebra ele em problemas menores, faça isso no slide de solução. Mostra como cada probleminha é solucionado no teu problema. Aliás, é solucionado na tua solução. E pode ver que é literalmente o espelho. Ó, as informações que eu tenho aqui na parte de cima, eu tenho aqui no outro slide. E embaixo também.
e qual é a solução de cada uma, tá? Você espelhar as duas, você fazer um espelho, né? A solução, ela ser um espelho do problema e vice-versa, ajuda muito na interpretação visual do que está sendo apresentado e ajuda muito, inclusive, no processo da construção do pitch. Então, aqui o que eu tenho? Intro, problema, solução, como funciona. Aqui está em inglês, tá? Eu só tinha a versão em inglês desse slide, eu trouxe ele aqui, mas basicamente aqui, quando eu dava o pitch, eu apresentava de forma extremamente rápida como funcionava. Então a pessoa vai e ela faz o quê? Ela entra, escolhe um ambiente virtual, pratica quantas vezes quiser, recebe feedback de mentores e dessa forma ela aprende de forma rápida e eficiente. A gente tem dois lados da plataforma, a parte de realidade virtual e a parte que ela consegue acessar no computador, onde ficam armazenadas todas as gravações, ela consegue pegar essas gravações, compartilhar com outras pessoas e receber feedback pela plataforma. Caso vocês queiram saber mais sobre o projeto, eu vou compartilhar o slide com vocês, e aqui tem um link onde vocês têm um vídeo demo do nosso produto. Simples e direto, e basicamente esses aqui são os slides que eu trouxe para vocês, eu posso trazer, e depois, caso vocês queiram discutir mais a fundo questões de pitch, a gente pode discutir ali no Discord. Mas, basicamente, isso aqui são, na minha opinião, e grande parte do esforço da construção de um pitch está nesses dois slides, tá? Problema e solução. Se você faz uma excelente introdução, tá? Se você começa com uma introdução forte, você apresenta um problema de forma clara e simples, e você conecta muito bem esse problema com a sua solução, você já fez 80% do trabalho, tá? Os outros 15% eu diria que seria um time, e os outros 5% é todo o resto, tá? Então, se você fizer muito bem esse começo, normalmente você tá com pitch forte. Beleza? Galera, hoje eu falei, hein? Obrigado mais uma vez pela atenção. E agora eu vou voltar para a sala, aqui do Discord. Perguntas, pessoal. Quem tem, já manda aí. Já vi que surgiram algumas. Já vou dar uma olhada aqui. Exatamente, estão validando os projetos. Inclusive, se você parar para pensar, a forma como vocês estão participando desse evento é um protótipo. E seria muita hipocrisia nossa a gente rodar isso com vocês e depois não fazer um teste e perguntas. Então, a gente está preparando um formulário que a gente vai jogar para vocês, provavelmente amanhã ou sábado, a gente está vendo ainda, para vocês darem um feedback de vocês, como é que está sendo a experiência, como é que foram os conteúdos e o que a gente pode fazer em próximas interações de produto. Podemos gravar mais de uma vez? Sim, na verdade, vai abrir a plataforma de inscrição para vocês, que é a mesma que vocês têm preenchido, mas lá na última etapa, ao invés de ter só a gravação de áudio, vai ter uma etapa anterior, onde vocês vão subir a apresentação de slides de vocês. Essa apresentação, ela tem que ser no formato PDF, tá? Então, vocês podem fazer ela no Google Presentation ou no PowerPoint, e vocês exportam ela em PDF, tá? E daí, quando vocês estiverem fazendo a inscrição de vocês, vocês vão fazer o upload dessa apresentação de PDF, e na etapa seguinte, que onde ficava lá o áudio, já vai abrir o slide de vocês e o gravador de áudio. Então, vocês vão clicar em gravar, e quando vocês forem falando, pessoal, vocês têm que ir passando os slides. Então, vocês vão ver que tem umas flechinhas nas laterais do slide, vou mostrar aqui para vocês, e vocês vão falando como se estivessem fazendo uma apresentação ao vivo, tá? Depois vocês conseguem... Pode falar. Eu já volto, eu vou buscar uma água lá rapidinho. Depois vocês podem ouvir, tá? Não gostei, vou gravar de novo. E gravar de novo, gravar de novo, gravar de novo. Vocês conseguem fazer isso várias vezes antes de finalizar. Depois que vocês enviarem a apresentação de vocês, vocês não vão conseguir gravar de novo. Mas na plataforma vocês vão poder gravar várias vezes até vocês se sentirem confortáveis. Quem quiser treinar, já faz o cadastro aí no site da Panic Lobster. Vou mostrar minha tela aqui para vocês, que eu acho que já ajuda. Tá vendo, Maria? Beleza? Então, aqui, ó, no site da Panic Lobster, eu já entrei aqui. Vocês podem treinar, vocês jogam seus slides ali. Aqui eu tenho vários. E aqui tem um botão chamado gravador de apresentações, tá? É bem intuitivo, pessoal, mas quem tiver dúvida, qualquer coisa tem o chat aqui do lado que vocês me acionam. Mas aqui em gravador de apresentação, vocês vão escolher lá qual que é a apresentação, o tempo. Então, no caso, eu vou colocar aqui, são 4 minutos, eu vou colocar aqui 5 minutos ou ilimitado,
tá? Vou colocar 5 para vocês verem. E aí vocês podem até colocar o texto de vocês aqui embaixo, tá? E o que vocês vão fazer na plataforma, mostrando. Isso aqui é para treinar na Panic Lobster, tá? Na plataforma de inscrição, vocês não vão ter essa interface de texto. Isso aqui é só para vocês praticarem. Mas na plataforma, vocês vão apertar aqui o botão de gravar e vocês vão clicando aqui nas flechinhas, ó. Olha, isso, esse, aquilo, nosso hackathon é isso, blá, 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 blá. Então, conforme vocês falam, vocês vão mudando na flechinha e depois vocês param e conseguem ouvir. Então, automaticamente, ele já meio que faz esse vídeo de vocês. Se vocês quiserem regravar, começa. Ana, acho que eu fechei teu microfone sem querer. Eles ouviram que momento? Acabei de fechar. Então acho que foi tudo, na verdade. Então é isso, não se esqueçam de passar os slides na hora que vocês forem gravar, beleza? Ana, ¿están me escutando? Sim. Tenho uma pergunta de Carolina. Como faremos por vídeo, teriam alguma dica sobre como garantirmos a comunicação não verbal neste caso específico? Eu gostaria de dar uma dica, e o Thiago falou isso, a respiração é muito importante, a tua posição corporal. Embora este vai ser um pitch remoto, vocês vão pegar uma cadeira confortável, se asseguram que tenham um copo de água do lado, posição dos ombros bem ajeitada, respirar bem, e depois de muito preparo, porque vocês vão ter que preparar, um sucesso de um bom pitch também está no preparo, vocês com uma boa posição vão a fazer o pitch. Então, isso ajuda, né? Não pensem que porque vocês estão em uma tela, não precisam cuidar da sua postura, da sua respiração, é muito importante. Isso, explicando como que vai funcionar, então, só uma pessoa do grupo que vai gravar, tá? Então, essa pessoa que deve fazer a inscrição de vocês, beleza? Então, vocês vão eleger aí quem vai ser a pessoa que vai falar, e aí ela que vai fazer essa inscrição, porque daí ela já vai gravar no computador dela, tá? O que mais? Dá para fazer tanto... Tem várias perguntas boas ali. Tem. Pode ir puxando aí, Thiago. Oi? Pode ir puxando aí. Tá, então deixa eu ver aqui, ó, Santana, fala um pouquinho do pitch de elevador, mais um pouquinho, tá? O pitch de elevador, ele é exatamente isso. É você desenhar um contexto, né? O contexto o pitch de elevador, se a gente pegar aquelas três verticais, o contexto preciso desenvolver um discurso de venda que ele seja viável de se dar no tempo de elevador. Por quê? Porque eu vou literalmente usar ele como ferramenta de abordagem nesse tipo de cenário. Então, o que acontece? Você entrou num prédio comercial para fazer uma reunião e no meio do caminho você conheceu alguém no elevador, é legal você pegar e dar um pitch para ele e talvez até um cartão de visita, se essa pessoa se interessar e gostar do teu negócio, ela pode entrar em contato com você. Então, basicamente, não tem muito o que falar. O pitch de elevador, ele é aquilo que eu comentei, introdução. Se você colocar uma introdução, um bom Mad Lib e até mesmo um pedido, esse é um pitch de elevador, ideal, na minha opinião, tá? Uma boa introdução, um Mad Lib e um pedido, você já resolveu um pitch de elevador. Tá, no início apresentaremos, a Beatriz quer saber, no início apresentaremos todas as pessoas da equipe ou só quem está gravando o pitch? Porque dessa maneira traria maior credibilidade. Não entendi por que fica no final a apresentação do time só. Essa é uma estratégia que eu gosto de usar na minha apresentação, tá? Eu gosto de deixar o time para o final, porque todo o contexto da apresentação, de como funciona o projeto, você já apresentou. Então, quando você fala de inteligência, por exemplo, tá? Você falou ali de inteligência artificial, você falou de Big Data, o teu projeto ele tem relação de Big Data, com Big Data, inteligência artificial, e no final você mostra que você tem engenheiros de inteligência artificial, a pessoa, esses caras são bons, entendeu? Por exemplo, a Panic Lobster, a gente tem engenheiros de realidade virtual, né?
Se eu pegar e colocar eles no começo e falar e eu mostrar, meu time aqui tem engenheiro de realidade virtual, sem necessariamente apresentar o projeto, a pessoa pode esquecer dessa conexão. E quando você deixa no final, você tem essa vantagem. A pessoa já entendeu qual que é o problema, a pessoa já entendeu qual que é o projeto, como que ele vai funcionar, e agora ele vai entender quais são as pessoas e qual que é o papel de cada uma dentro dessa jornada. Mas, de volta, é uma sugestão, isso é um formato que eu gosto de trabalhar, e normalmente também o fato de você deixar o time por último e na sequência você trazer o pedido, você deu cara, né, ao projeto, e isso gera também uma conexão interessante com o pedido que vem na sequência. Então, essa é uma estratégia que eu gosto de usar, principalmente depois que você apresentou o problema e a solução e como funciona, a hora que vem o time já começa a fazer mais sentido, você consegue conectar cada pessoa a cada pedacinho do projeto. E aí é importante ter essa apresentação do início para saber quem é que está falando, né? Então, olá, boa noite, eu sou a Ana, eu sou jornalista, eu vou apresentar para vocês o tal, você já fala o nome do teu projeto, que é isso e aquilo, então você apresenta, então as pessoas, quem está falando, porque às vezes acontecem muitos projetos da pessoa não começar se apresentando, ela não fala como é que é o nome do projeto, ela não dá um resuminho do projeto, então a pessoa fica perdida. Então a introdução também é muito importante para situar. O que mais? O Alex da equipe 31 está perguntando sobre incluir animações na apresentação. Não rola a animação, porque assim, vocês vão subir um PDF, tá? Na plataforma. E por que a gente faz isso? Porque quando a gente manda para as pessoas o link para elas avaliarem, elas conseguem baixar o PDF de vocês e elas baixam, e além delas acompanharem como se estivesse passando os slides, ela acompanha ali ela consegue ver o projeto de vocês também, ler e voltar nos slides e acompanhar dessa forma. Então, a plataforma da Penicloster, ela só dá suporte a PDF, e o PDF ele é um arquivo extremamente transportável, digamos assim, ele fica fácil de você encaminhar para outra pessoa. Por isso que a gente usa esse padrão. Se você tiver algum vídeo, alguma demonstração do teu protótipo, alguma coisa assim, todo esse material também vai ser enviado junto. Então, na inscrição, nessa aplicação final que vocês vão fazer, vai ter espaço para que vocês coloquem um link, porque os jurados eles vão ter acesso ao pitch de vocês e a todo o diretório de tudo que vocês desenvolveram. Então, mockups, planilhas, esses vídeos, tudo que vocês tiverem desse material, vocês vão ter que fornecer nessa última etapa. A Larissa, ela falou que não está claro ainda qual que é o horário de entrega da tarefa. A tarefa do pitch, ela vai abrir amanhã, por volta das 2 horas, e ela tem até meia-noite para entregar, tá? Exato. Como a votação, pessoal, vai acontecer no final de semana, são muitos projetos e envolvem muitos jurados, a gente tem que fazer tudo isso no final de semana, então a gente não consegue esticar esse prazo, tá? Então o prazo final vai ser meia-noite mesmo, de amanhã, para vocês fazerem essa aplicação. E é isso. Alguma dica, Carol quer saber, Carol da equipe 5, alguma dica de formato para apresentar os dados de validação na etapa 5? Deixa eu pegar aqui. Eu vou procurar aqui, Ana, vai apresentando, eu vou pegar um pitch meu antigo, para mostrar como é que eu fazia. Minha opinião, na verdade, quando você traz a validação, eu acho que vocês podem trazer um resumão de tudo que vocês fizeram. Então, por exemplo, a gente aplicou o questionário com 500 pessoas e 300 falaram que isso seria uma boa ideia por causa disso, daquilo. Dessas, tantas falaram que comprariam e usaram. Então, você traz um resumão da validação para mostrar que você fez isso e que você teve feedbacks. Eu acho que isso é legal. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, que eu quero mostrar uma coisa. Pessoal, só para vocês terem uma ideia como o pitch é importante, eu vou mostrar para vocês aqui Vocês estão vendo essa pasta? Estão vendo essa quantidade de apresentação que tem aqui, ó? Ela é só uma de muitas outras. Tá? Tudo isso daqui, ó, cara. Cada listinha dessa são pitch decks que eu fui interagindo. Então, você tem aqui, ó, versão 11, 12, N versões. Isso aqui são todas as interações que eu fazia no meu pitch deck. Toda vez que eu apresentava, eu coletava feedbacks, eu entendia quais eram as principais dúvidas, quais eram as principais perguntas,
e eu ia melhorando meu pitch, eu ia melhorando o pitch da Panic, para enfim, para aumentar as chances do nosso projeto ser melhor entendido. Tá? Então, é um processo longo também, assim, ele pode levar tempo. Eu quero ver se eu acho para vocês uma das primeiras versões do meu pitch deck aqui. Pode voltar, Iana, para mostrar para vocês. Rodrigo Oliveira, tem que entregar mais alguma coisa além do pitch? Sim, você vai gravar o pitch, mas você também vai ter os campos lá tradicionais que a gente vai pedir, então vai ser, coloque teu problema, tua solução, que muita gente mudou isso, né, ao longo do desenvolvimento do projeto, mas vão ser todos os itens que vocês já desenvolveram, então vocês só vão ter que trazer essas informações mais específicas ali nessa entrada final, tá? Onde que tá esse aqui? Ah, aqui, achei. Já foi. Achei aqui. Deixa eu ver. Então, Cristiano, além dessa gravação, teremos que entregar algum relatório lá? Não, relatório não, vocês vão só responder algumas perguntas que vão estar lá, de coisas que vocês já responderam. Não deixe de ser um relatório, né? É um relatório. Até isso é bom falar, assim, porque muita gente passou link de Drive. Certifiquem que só tem um arquivo final lá, porque algumas equipes eu vi que tinham versões de arquivos, então isso pode confundir, tá? Deixem só o arquivo final na hora que vocês forem mandar, é só o arquivo que está valendo, tá? Na pasta do Drive. Tá, ó, esse aqui, e é muito engraçado voltar no tempo e ver, assim, esse aqui é um dos primeiros pitch decks, assim, mais formatados da Panic, tá? Então aqui eu tinha umas informações de mercado, problema, vinha a solução, como funciona, nossos resultados, tá? Então aqui eu trazia nossos resultados, competidores. Então, os nossos resultados, eu apresentei dessa forma, assim, extremamente simples. Como é que a gente... o que a gente ajuda as pessoas? A gente ajuda em falas efetivas, autoconfiança, controle emocional e de uma forma menos custosa e mais efetiva do que as nossas soluções competidoras. Era esse o link que eu fazia. E eu usava como validação, beleza, e da onde que vocês tiraram essas informações? Como é que vocês fizeram isso? A gente fez um Net Promoter Score, uma análise, uma metodologia para você ver se as pessoas elas gostam da tua solução, se elas estariam dispostas a compartilhar com outras pessoas. Esse aqui, ó, esse pitch deck que eu estou mostrando para vocês, eu estava no meio do programa de aceleração, tá? Então eu tinha um projeto que estava no estágio muito parecido com... A gente tinha, aliás, um projeto que estava muito parecido com o estágio que vocês têm agora. A gente usou o Net Promoter Score, entre outros dados, mas eu usei ele como exemplo. Na época só tinha 166, e era o que eu tinha de dado, né? Então eu trouxe aqui 166, e o que eu tinha de dado para validar a minha hipótese era o Net Promoter Score. Não tinha muito mais coisa além disso. E daí eu apresentei, mas pode ver que é sempre de uma forma muito simples, tá? Daí eu trazia algumas outras características de mercado, tal. Pode ver que ele vai ficando mais técnico, né? O pitch deck ele vai ficando mais técnico, mais carregado de informações. E eu apresentava o time na época, que era eu, Ana Leixa, que era a nossa advisor, e o Henrique Oliveira também, que era o nosso advisor na época. Trazia os próximos passos do projeto. Então aqui, né, a gente ia lançar o nosso MVP, a gente estava começando a traçar a estratégia de go-to-market, a gente tinha cartas de intenção. Então a carta de intenção ela também é uma validação, a gente tinha 11 cartas de intenção de potenciais clientes, e a gente estava produzindo as nossas vendas. Eu pedia aqui, fazia o pedido, e basicamente encerrava a apresentação, e no final deixava outros dados, caso alguém fizesse alguma pergunta, eu tinha ali respostas na manga, assim, para dar. Então, um walkthrough no meu pitch lá da época, lá atrás, onde a Panic estava num estágio muito parecido com o que vocês estão agora. Tá, o pessoal tem alguma dúvida em relação à banca? Gente, isso vai ser uma gravação, uma aplicação que vocês vão fazer. Vocês não vão ter interação com banca nesse momento, tá? Então, amanhã todo mundo vai se inscrever, vai gravar seu pitch, e esse pitch vai ser enviado. Então, a banca vai assistir esse pitch de vocês como se fosse uma apresentação. Então, é um PDF falado, é essa plataforma que a gente mostrou para vocês, que era essa forma que vocês vão fazer, tá? O que vai acontecer?
Na segunda-feira, a gente vai divulgar as equipes. Só que como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer um webinar a partir das 7h30 da noite. A gente vai passar as informações para vocês, tudo isso mais detalhado amanhã. A gente depende um pouco também da agenda do governo, então só por isso que a gente ainda não divulgou. Mas vai ser a partir das 7h30 da noite. E o que a gente vai fazer? Já preparando vocês. A gente vai soltar uma lista, tá? Nessa gravação, nessa transmissão. A gente está vendo o horário ainda, se vai dar tempo, mas se vão ser top 6 ou top 10 das startups para darem pitch ao vivo na segunda-feira, tá? Então, não é todo mundo que vai dar pitch ao vivo, não. Todo mundo vai aplicar o pitch amanhã, gravado. Vão ser analisados no final de semana, os mentores vão votar, os mentores não, os jurados vão votar. E na segunda-feira a gente vai fazer esse webinar de fechamento. E aí a gente vai já divulgar a lista do top 6, e aí a gente vai dar esse pitch ao vivo. Então, vocês têm que estar preparados lá também, e a gente já vai soltar daí os vencedores. Então, a gente vai passar mais informações sobre como isso vai acontecer mais perto do final de semana, beleza? O que mais? Comunicação verbal, nesse caso, então, sem comunicação verbal, nesse caso, não sabia que seria só áudio. Tá aqui, ó, a Carolina falou certo, então, sem comunicação verbal, no caso, tá, beleza. Aqui, ó, a gente tá, essa aplicação do projeto do pitch, tá, Carolina? Você falou aqui, ó, certo? Então, sem comunicação verbal, no nosso caso, a RS não sabia que seria só por áudio. O pitch de vocês, esse é a entrega do pitch. Se vocês tiverem algum link de alguma outra ação que vocês querem fazer, vocês vão ter espaço para compartilhar isso também, tá? O pitch, que é justamente isso que eu mostrei para vocês agora, ele vai ser entregue desse jeito, ele existe esse jeito padrão, porque em cima disso a gente consegue criar métricas de avaliação de projetos, tá? Pitch, além de tudo, para quem é o receptor, você consegue ter como é que eu posso dizer? Você consegue fazer uma análise e identificar sintomas e características do projeto que você pode ajudar ou não, o que está faltando, o que pode melhorar, o que está muito bom, tá? Então, você consegue usar isso como um projeto. Aliás, como uma análise de projeto, de estágio de projeto e desafios. Vocês vão ter campos onde vocês vão poder compartilhar outras informações e outros conteúdos que vocês queiram do projeto de vocês, tá? Banca, técnica ou geral? Prepare para geral, sempre. Ela tá? é mista, né? Então, ela vai ser mista. Então vai ter, vai ter gente de saúde, vai ter gente do governo relacionado à saúde, vai ter empresário, vai ter tudo que vocês imaginarem. Então, assim, prepara para uma plateia mais geral. Lembre-se, o objetivo do pitch de vocês é virar uma minhoca na cabeça das pessoas, tá? Tem que virar uma minhoquinha e o cara tem que dormir e se lembra. Meu Deus, eu preciso conhecer a equipe 18, porque esses caras estão com um negócio muito louco na mão, tá? Então, assim, minhoca na cabeça. André, mas como será nosso público? Será divulgado? Eu acabei de responder. Quem serão nossos jurados? Vai ter bastante gente, vai ter bastante gente qualificada, tanto da indústria privada quanto do governo envolvido. E vai ter, sim, análise técnica. Vão ter pessoas que têm capacidade técnica para avaliar a viabilidade do projeto e vão ter pessoas de conhecimento geral, que podem ajudar de alguma forma o projeto dar certo. Inclusive, a gente está convidando investidores, né? Acho que vai ter investidores na banca. Presente também. Isso, vai ter investidor, vai ter gente que trabalha com capital de investimento para, enfim, né? Vai que nesse momento ali já rola um aporte financeiro para tocar o projeto de vocês. Então, a gente vai ter de tudo. Existe tempo limite, 4 minutos vai ser o pitch, e no início apresentaremos todas as pessoas da equipe, já falei isso da Beatriz, a estratégia que eu prefiro fazer isso. Mais uma vez, o que eu apresentei é uma boa prática, vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor, e mais uma vez, quem decide o melhor jeito do projeto são vocês. A gente mentores orientam, mentores não decidem, a decisão é sempre dos líderes de projeto, no caso vocês. Alguma dica de formato para apresentar dados de validação? Eu trouxe ali um exemplo para a Carol. Minha dúvida, se for um projeto viável, interessante, vamos oferecer algum apoio posteriormente no Hackathon, dúvida do Leonardo. Isso é uma coisa... vamos falar um pouco dessa validação que a gente está fazendo aqui, tá? Para mostrar como essa metodologia que a gente
apresentou para vocês funciona. A gente aprendeu várias coisas nesse processo. Uma das coisas que a gente aprendeu é que quando você for fazer um evento com 400, 500 pessoas online, não coloque todo mundo dentro do Discord ao mesmo tempo, tá? Que isso vai virar uma bagunça, que vai botar todo o teu time que está trabalhando no Hackathon para organizar isso, e vocês vão demorar 9, 10 horas. Cara, foi insano pra gente isso, tá? Muito obrigado, Anne. Muito obrigado, Paulo, Maria, Ana, Rodrigo, todo mundo que estava lá na loucura, organizando todo mundo ao mesmo tempo, porque foi insano e no final deu tudo certo. Ali eu fiquei, cara, essa vai ser louca. Em contrapartida, uma coisa que a gente está descobrindo é que está sendo muito, cara, na minha opinião, está sendo muito mais legal do que o hackathon tradicional. Por quê? Porque esse hackathon ele está chegando a pessoas que não têm oportunidade de tocar um hackathon. E uma frase do Bill Gates que eu gosto muito e que cara, todo mundo tem que ter oportunidade. Todo mundo tem que ter acesso à informação e todo mundo que tem que ter, do planeta Terra tem que ter oportunidade, porque você nunca sabe onde vai nascer o próximo Albert Einstein. O próximo Albert Einstein ele pode nascer numa tribo no meio da África, ele pode nascer nos Estados Unidos, ele pode nascer do Brasil, pode nascer da Colômbia, ou seja, lá onde for, entendeu? Então, todo mundo precisa. A gente está vendo isso acontecendo nesse hackathon. Pessoas que nunca participaram no hackathon estão participando. E uma coisa que acontece no hackathon tradicional, a hora que o hackathon acaba, todo mundo vai para casa e acabou o hackathon. Aqui a gente tem uma comunidade com mais de 500 pessoas, com 200 mentores trabalhando nesse projeto, com times, com pessoas extremamente qualificadas e que ele vai continuar. Então a gente está discutindo já internamente como é que a gente vai manter essa comunidade viva. A gente quer sim manter essa comunidade viva e a gente quer sim de alguma forma dar suporte para todo mundo que está lá dentro desse Discord, e a gente quer que isso continue, e a gente está... e esse é uma validação extremamente positiva que a gente encontrou no meio desse processo. Tá? Até vai existir esse pós-hackathon que a gente vai ter também. Vai trazer conteúdos para vocês, então a gente já está falando com mentores também que participaram desse hackathon, para a gente começar a produzir conteúdos e oferecer para vocês também. Então, vamos manter viva essa comunidade formada do Hack pelo Futuro. O que mais? Mais perguntas, pessoal? Alguém está com dúvida? Ana, me está escutando? Uma prática interessante também se gravar, né? Façam o teste de vocês se sentarem mais uma vez em um cenário adequado, onde estejam confortáveis, coloquem no celular os 4 minutos e comecem. E anotem. Nesses 4 minutos, eu consegui incluir tudo que eu devo estar incluindo no primeiro slide, no segundo, no terceiro, sabe? Façam esse exercício, anotem, é importante ter um papel do lado, uma palavra que às vezes vocês estejam tendo problema com repetir, com memorizar, sabe? É bom ter papel na mão, caneta e tempo, gente. Exato. Quando eu faço pitch, trabalhar com pitch é um saco, tá? Por quê? Porque toda vez que eu vou dar o pitch, meu pitch ele tem que estar bom. Ele tem que ser um bom pitch, porque se eu falo, se eu tô apresentando meu pitch, ele tem que ser bom, no mínimo bom, porque eu trabalho com isso. Então, eu tenho que estar sempre preparado e isso gera, às vezes, um pouco de estresse. E uma coisa que eu faço quando eu vou dar um pitch, eu escrevo ele. E isso que a Maria falou, uma dica muito boa. Então, pegar problema, você escreve lá, você abre um Word, bota lá problema, solução, como funciona, e daí você vai colocando as informações, e à medida que você vai escrevendo, você vai entendendo, inclusive, como você vai conectar as informações, para ser Você tem que pensar que a hora que você apresenta o problema, você tem que criar uma passada de bastão para a solução, e criar uma passada de bastão para como funciona, para daí criar uma passada de bastão para resultados esperados, por exemplo, tá? Então, escrever o pitch e organizar ele no papel ajuda bastante. Pergunta, o pitch da segunda precisa mostrar o rosto? Não, não precisa, tá? A plataforma, ele é um PDF falado, ele não tem vídeo, não aparece a pessoa, ele é só áudio e slide. Forma, áudio, visual...
todo o material desenvolvido ao longo do hackathon da plataforma, áudio plus slide, e no G-Drive todo o material. Isso. Vão ter perguntas muito parecidas com o que vocês responderam até agora, nessa entrega de amanhã. É basicamente vai ser uma coleta de dados final de tudo que vocês trabalharam até agora. Então, não tem a parte de criar muita informação, a parte de ir para a rua, conversar, ir para a rua literalmente, não metaforicamente, ela meio que acabou, assim, ela nunca acaba. Se vocês forem continuar o projeto, isso nunca vai acabar. Mas os dados que vocês coletaram, basicamente, vai ser uma análise em cima do que vocês já criaram até agora. Tá? Deixa eu ver aqui mais. Mandem perguntas, galera. Os resultados são referentes à validação. Tem os resultados esperados e a validação, tá? É importante. Se você conseguir colocar os dois, você já tem um projeto que está rodando, você está salvando, sei lá, animais que estão sendo abandonados agora no momento de crise, por exemplo. Você já tem isso rodando, não, né? Daí você já pode focar mais nos seus resultados, mas é legal uma ideia do resultado que você espera. Qual que é o objetivo, quais são as métricas do teu negócio que você está querendo medir, do teu projeto que você está querendo medir, e a validação é o que você fez até agora. Quais são os dados que comprovam que você está no caminho para chegar nesse resultado, tá? Ao vivo só para startup, né? Não, a Ana falou startup ali, mas ela estava se referindo aos projetos. Os melhores projetos serão que a gente ranquear ali. A gente está vendo como é que a gente vai fazer isso e se a gente vai conseguir fazer isso, tá? Na verdade, eu dei até um spoiler para vocês aqui, porque a gente tem que ver a questão de tempo e tudo mais. Então, mas a ideia é que a gente consiga abrir um espaço para pelo menos as 3 startups que forem anunciadas, elas deem o pitch ao vivo delas, sim, quando a gente anunciar. Startups, os projetos. Gente, desculpa, os projetos de vocês. Então, quando a gente anunciar esses 3, as 3 melhores soluções, a gente vai convidar essas pessoas e vocês vão entrar para dar esse pitch ao vivo ali para as pessoas, tá? Mas assim, mais informações sobre como vai acontecer esse webinar de segunda-feira, a gente vai passar para vocês amanhã, tá? Então, a gente está fechando ainda a programação dele, a gente está definindo como é que vai ser essa dinâmica, e daí amanhã eu confirmo para vocês como é que isso vai funcionar, mas a gente está com umas ideias bem legais, que eu acho que vocês vão gostar. O Wesley Timana ali, Timana, tá botando fogo na lenha aí, hein? Isso aí. Garra. Mais perguntas? Mais alguém? Acho que a gente já respondeu a maioria delas, né? Posso dividir o slide ao meio e colocar problema e solução no mesmo? Sara perguntou isso, né? Posso dividir o slide ao meio e colocar problemas? Fica meio esquisito, tá? Coloca 2 slides ali, vai ficar mais bonitinho. E estamos pensando assim, ó, essa festa que a Maria trouxe a ideia genial, né? Se a gente conseguir, esse é um dia que a gente quer pegar, abrir uma sala dessa do webinar e dar voz para a galera, fazer tipo um open mic, assim, um lugar onde, se vocês olharem, tem um botão de speak ali embaixo, ó, de falar. Eu acho que a plataforma de vocês está em português. Tem uma mãozinha assim, Tem uma mãozinha. Se vocês clicarem ali, vocês conseguem pedir, a gente consegue pedir para abrir a câmera para vocês pegarem e falarem, a gente se conhecer também. Então vai ser legal a gente conseguir fazer isso. Estamos pensando, essa festa ela tem que acontecer. Ela vai acontecer. Boa. Vamos puxar alguém aqui. Alguém quer falar? Aqui, ó. Vamos lá. Vou botar alguém na sala agora. Ó, tirou. Alguém quer falar alguma coisa aí, pessoal? Vamos abrir aqui espaço aí. Quem quer falar alguma coisa aqui? Compartilhar uma ideia? Clica ali em falar que a gente vai puxar vocês. Só clicar no falar ali, ó. Quem que vem? Vamos lá, não tem ninguém aqui. Opa, Wesley. Vamos deixar pro Wesley aqui, ó. Vamos ver se funciona. A vergonha. O Alan aqui, ó, ele falou hahaha, e a vergonha.
Tem 109 pessoas. Ó, o Wesley entrou, vamos ver? Fala, Wesley, tudo bom? A gente não te escuta e a gente não te vê. Para a gente te escutar e te ver, você tem que habilitar o teu microfone e o teu vídeo aí. O microfone dele tá aberto, né? Acho que o microfone dele tá aberto. Dá um oi aí, Wesley. Opa, galera, tudo bem? Oi! Show de bola! O primeiro participante! Eu só não sei ligar a tela aqui agora. É do lado do microfone ali em cima, tem 2 bolinhas azuis. Clica. Boa! Agora sim. Tamo junto aí, galera. E aí? Curti demais o projeto, curti demais mesmo. Nunca tinha participado, mas tô adorando tudo mesmo. Eu acho que se a gente fosse pagar para ter um curso, uma mentoria dessa, assim, tinha que gastar milhares aí de uma grana alta pra caramba. E tô gostando pra caramba. Nossa, muito intenso, muita coisa o tempo todo. Mas a gente tem um apoio muito grande, assim, nossa, os mentores. O nosso padrinho é o Frank Toshioka, aí o cara também, ele não para, a gente brinca que o tempo inteiro ele é Frank's on fire, ele só mandando isso, não viram isso, não viram isso. Mas tá muito legal mesmo. Que massa. Tô bem engajadão e bem feliz. Adorei conhecer vocês também e tô divulgando bastante. Onde eu posso, tenho falado muito desse trabalho aí, tá bem legal. E falei bastante da aula da rosquinha lá do Thiago, tô até com as rosquinhas. Olha! Bora lá para essa azulzinha aí, né? Boa, muito legal, muito legal. Adorei a camiseta, cara. Valeu. Até legal, aproveitando para agradecer a todos os mentores. Gente, esses mentores estão sendo incríveis. A gente está recebendo muito feedback do pessoal. Esses mentores, assim, eles estão super disponíveis para vocês. Então, eu quero agradecer muito os padrinhos também. Gente, não seria nada esse hack sem vocês. Hackathon online é muito difícil, porque as equipes ficam muito separadas. Então, o papel de vocês foi fundamental. Tá cheio de padrinho e mentor online aí. Agradecer super a presença de vocês e todo o atendimento que vocês dão para a galera. Show de bola. Agora eu quero ficar no top 3 aí para as... Opa! Boa. Bom pitch, hein? Capricha no pitch. Se prepare. Valeu, obrigado. Valeu, Wesley. Até mais, cara. Quem mais? Mais alguém, pessoal? Então, mais ou menos nessa dinâmica que a gente vai conversar com vocês, a gente convida vocês e a gente vai trabalhando. Beleza? Sim. A gente vai ter, em relação a feedback, vocês podem dar o tempo inteiro, tá? Sobre mentores, tudo. Isso a gente está sempre aberto. E também, quando eu falei ali da nossa entrevista de usuário, a gente vai ter campo para todo mundo falar sobre novas formas, o que foi bom, o que não foi bom, o que a gente pode melhorar para próximas versões, tá? Porque é assim que funciona, é assim que a gente trabalha também, não é só no Hackathon. A gente faz isso no dia a dia. Fechou? É isso, pessoal? Pessoal, fiquem atentos no canal Preciso de Mentoria, que estamos sempre atualizando as mentoras e os mentores que estão online. Puxem eles, chamem eles, bebam muita água e... Nos vemos. Boa. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo. Fiquem bem. Tchau, boas noites. Tchau, pessoal. Até mais.